A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou a Silvia e eu já tentei ler a Bíblia por muitas vezes e sempre parava por não entender. Então agora, pela misericórdia do Senhor, Ele tem me instruído e o que eu tenho aprendido eu quero compartilhar com vocês. Então nós vamos fazer um resumo de cada livro da Bíblia. Esse vai ser o livro de Gênesis. Lá no princípio, quando Deus falou para o Espírito Santo e para Jesus, ele fez uma reunião com ele mesmo, porque ele é a Trindade. Ele fez uma reunião e falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre toda a terra. Lá em Efésios, no capítulo 1, verso 4, está escrito assim: e ele nos gerou nele, e Deus nos gerou nele, antes da criação do mundo. Então, o nosso espírito estava nele antes da criação do mundo. Ele fez o boneco de barro, que é o corpo de Adão, ali no jardim, que era a presença de Deus, fez o homem na presença dele, fez o homem excêntrico, dependente do Senhor, e Deus passeava no jardim todos os dias. Então Adão andava com o Senhor. Deus instruía a vida dele. Então, quando o homem fez o corpo de Adão, o espírito que estava nele, a vida que estava nele, ele soprou no boneco de barro. Soprou. O homem se tornou alma vivente. Então, o espírito e o corpo tornou alma vivente. Então, nós somos corpo, nós somos o espírito em um corpo, como diz o apóstolo Paulo, somos o tesouro em vasos de barro, para resplandecer a glória de Deus. Então, nós somos o tesouro, nós somos o espírito. Estamos em um vaso de barro, porque estamos nesse mundo de passagem. Nós somos peregrinos aqui, nós não somos daqui. Estamos aqui para resplandecer a glória de Deus, para que o plano dele se cumpra aqui na terra. Nós somos de lá, porque quando a gente morre, a Bíblia fala que o corpo vai para o pó de onde veio e o espírito vai para Deus de onde veio. Então nós somos de lá, a nossa cidadania é de lá. Nós estamos aqui de passagem. Ok, aí ele fez Adão. Ele tirou a Eva da sua costela e não soprou na Eva. Ele já tirou a Eva com o Espírito. Isso foi uma revelação que Deus me deu que eu quero compartilhar com vocês. Ele soprou uma vez só. Toda criança que nasce já nasce com o Espírito. Quer dizer, o apóstolo Paulo fala que a igreja é um só Espírito, uma só mente e um só coração. Um só corpo, corpo de Cristo. Nós somos os membros desse corpo. Então, o Espírito é um só. Que estávamos nele. Ele soprou a vida no corpo. Então, somos o tesouro em vasos de barro. Nós estamos nesse corpo. Que nós seremos transformados quando Jesus vier. Então, ele formou a família. Quando ele uniu Adão e Eva, ele formou a família. É a instituição mais importante da face da terra, é a família. A lei da vida, para que a lei da vida funcione, Deus precisa de um homem e de uma mulher para se tornar uma família e gerar filhos. Então, o plano de Deus é unir duas pessoas, o homem e a mulher, para que se torne pais. Então, como pais, eles podem produzir pessoas que também um dia se tornarão parceiros e pais e produzirão pessoas que se tornarão parceiros e pais. Essa é uma grande lei da vida. Unir duas pessoas, o homem e a mulher, tornar parceiros e pais e produzir pessoas. Essa é a lei da vida, que é a família que Deus instituiu aqui na terra. Depois que ele instituiu essa família, na verdade, antes dele instituir, antes de Adão e Eva se tornar
gerar filhos, Deus primeiro ele fez Adão espiritual. Fez na presença dele, fez Adão no jardim. Adão andava com Deus. Adão era obediente à voz de Deus. Adão era excêntrico. Deus fez Adão excêntrico, onde Deus era o centro da vida dele. E só que Deus fez Adão excêntrico, fez espiritual e deu o livre-arbítrio para Adão. Ele poderia se continuar a ser excêntrico ou ele poderia se tornar egocêntrico, onde ele poderia escolher seguir os desígnios do seu coração. Ele escolheu ser egocêntrico. Então, quando isso aconteceu, quando Deus fez Adão, ele falou lá com o Espírito Santo, com Jesus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança que domine a terra. Então, o nosso espírito foi feito à imagem e semelhança de Deus. E deu domínio para Adão. Quando Adão escolheu seguir o seu coração, ele deu o domínio para Satanás, o domínio da terra. Então, Satanás passou a dominar. Por isso que Satanás chama príncipe das trevas. Ele passou a dominar. Ele pegou o domínio de Adão e passou a dominar a terra. Então, por isso que Eva foi chamada mãe de todos os viventes. Então, a partir daí, todos já nasciam egocêntricos. E Deus fez uma promessa, falou para a serpente, da semente da mulher nascerá um varão que vai te pegar o reino de volta. Por isso que lá no Novo Testamento, vou entrar um pouquinho no Novo Testamento, porque lá na frente a gente volta a falar, Deus é tão misericordioso que ele mandou João Batista, arrependei-vos de viver conforme o seu coração, que é chegado o reino. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é chegado o reino porque Jesus ia tomar o reino. E Jesus tomou o reino. E falou assim, é chegado o reino. Por isso que ele veio pregar as boas novas do reino. Então, ele pegou o domínio do reino de novo. Então, voltando aqui para o livro de Gênesis, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E ele tirou ele do jardim, tirou ele da presença dele. Ele falou assim, agora para você voltar a falar comigo de novo, você vai ter que fazer sacrifícios. Porque até então, Deus andava com ele todos os dias no jardim. Só que como ele escolheu ser egocêntrico, Deus tirou ele da presença dele, que é do jardim. Para ele voltar à presença de Deus, ele teria que fazer sacrifício. Então, todos pecaram. E Deus foi lá em Abraão e falou, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão creu, Deus imputou justiça nele, porque ele creu, ele acreditou nas palavras do Senhor e teve uma ação de sair. Então, ele teve fé. Independente das circunstâncias, porque ele passou dificuldades, o Senhor estava com ele e ele teve fé. Ele acreditou, ele perseverou na caminhada, naquele chamado que o Senhor fez com ele. E Deus falou para ele, ande em minha presença e ser perfeito. E Abraão andou na presença do Senhor. O que é andar na presença do Senhor? E quando eu falo com o Senhor fala comigo e eu tomo uma ação. E Abraão tomou essa ação, ele praticou as ordens do Senhor. Então aí Deus fez uma aliança com Abraão. Todo aquele que nascer vai ser separado para mim, todo macho. Então você vai fazer a circuncisão. Então essa foi a aliança da circuncisão, porque lá no Novo Testamento nós vamos falar, porque essa circuncisão da carne, depois que Jesus veio, já não precisava mais. Porque aí precisava de escrever as palavras de Deus nas tábuas do seu coração, arrepender de viver conforme os desígnios do seu coração, escrever as palavras, guardar as palavras e andar conforme a palavra. Essa é a verdadeira circuncisão do coração. Praticar a palavra. Então, Deus promete a Abraão um filho. Deus deu a ele Isaque, e depois Deus deu Jacó para Isaque,
E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel teve 12 filhos. Um desses 12 filhos foi José, que ele tinha sonhos. Então os irmãos de José tinham ciúmes dele e vendeu ele para o Egito. Só que isso tudo era o plano de Deus. E lá no Egito ele interpretava os sonhos de Faraó. Interpretou um sonho que ia haver 7 anos de abundância, 7 anos de fome, e Faraó colocou ele como governador do Egito. Nisso os irmãos dele, na época dos 7 anos de fome, os irmãos dele foi comprar alimento lá no Egito. E José chamou eles, a família toda, para morar no Egito. Então o povo se tornou um povo numeroso e trabalhava para Faraó. Então, no final do livro de Gênesis, José morre. E não perca o próximo capítulo e falaremos sobre o livro de Êxodo. Fique na paz.